E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia para mais um episódio sobre a história de Moisés e hoje vamos estar aí falando sobre Êxodo, capítulo 5. Então, pegue a sua Bíblia, pegue aí um papel, uma caneta, algo que você deseje para poder anotar alguma coisa, pega aí os seus materiais e vamos que vamos, se prepare, faça a sua oração se você ainda não a fez. E, e é isso aí. De novo, a gente te recomenda, leia o capítulo. Se você quiser ler antes, se você quiser ler depois, leia o capítulo. Nós, por conta do tempo, não poderemos ler todo o capítulo 5 aqui. A gente fala dele de maneira geral, pontuando algumas coisas. E por conta do tempo, não podemos ler o capítulo todo. Mas leia aí na sua casa, tranquilo. Leia para você poder ver ali, né, o que a gente está falando aqui para ficar algo mais claro, para que você possa aprender melhor e praticar. Lembrando que o nosso intuito aqui é a gente aprender e praticar, colocar em prática em nossa vida, né? Que Deus nos ajude a isso. Então vamos que vamos. Capítulo 5 de Êxodo continua falando ali da história de Moisés, né? Ah, tudo a gente viu, né? O começo, né? Que tudo começou ali no capítulo 3, né? Onde Deus chama Moisés, e aí Moisés vai enrolando no capítulo 3, vai enrolando no capítulo 4, e finalmente no capítulo 5 ele aceita o chamado de Deus. E o capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, vai contar, vai mostrar o relato de Moisés e Arão indo falar com o faraó, né? Então eles vão levar a mensagem de Deus, né? Lembrando que a mensagem era de Deus, como Deus havia falado, né? Moisés vai lá e fala isso. Então Moisés e Arão vão perante o faraó e falam tudo aquilo que Deus tinha pedido, de forma resumida, para libertar o povo. E aí é óbvio, né? Talvez você conheça a história. Não, o faraó não aceitou a, a ordem divina. Pelo contrário, o faraó desafia a Deus. Desafia a Deus. Olha só o que o faraó responde diante das palavras de Moisés e Arão. Olha o que o faraó responde no começo do verso 2. Na verdade, todo o verso 2. Olha a resposta de Faraó. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha a audácia do Faraó. Então, a batalha aqui não é entre Moisés e o Faraó. Não é entre Arão e o Faraó. É entre Deus e o Faraó. Porque o Faraó se posiciona não contra Moisés e Arão, mas contra Deus. É contra Deus que o Faraó se posiciona. A batalha do Faraó é contra Deus. E o que mostra a sua audácia tremenda é que naquela hora que Faraó pergunta quem é o Senhor, ele se utiliza do nome do Senhor. Então ele usa um termo sagrado para perguntar ironicamente quem era esse Deus de Moisés, esse Deus de Arão e dos hebreus. E a partir do verso, e evidente, a gente sabe a resposta, né? O verso 4 e o verso 5 são enfáticos em dizer que o faraó não deixou, e a partir do verso 6 até o verso 14, nós vemos totalmente o oposto do que Moisés e Arão queriam. Ao invés de libertar o povo, o faraó piorou o trabalho. O faraó parou de conceder a palha, que era o material que os escravos usavam para fazer tijolos,
E o faraó falou o seguinte: agora vocês não vão mais receber palha, vocês vão ter que buscar palha e vocês vão continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Tudo isso você vai ver do verso 6 até o verso 14. Né? E o faraó está muito convicto. O faraó está muito convicto. Então Moisés pediu para que o faraó libertasse e ele fez completamente o oposto. Completamente o oposto. Ele piorou o trabalho. Né? Mais uma vez mostrando toda a sua audácia. Né? E a gente vê que o inimigo, né, a gente não está dizendo isso aqui, mas a gente pode compreender, né? É uma batalha entre Deus e o faraó. Em outras palavras, é uma batalha entre Deus e o inimigo de Deus. Né? E você vê, a gente pode ver do verso 6 ali, especialmente o verso 7 até o verso 9, que o inimigo ele piora a situação. Ele piora muito a situação. Então Moisés provavelmente esperava um sucesso, né? Provavelmente aí Moisés esperava um sucesso. E acontece exatamente o contrário, porque o inimigo piora a situação. Imagina Moisés vendo a situação piorar, vendo tudo aquilo que talvez ele esperava não acontecer. Imagina a mente de Moisés. E ele vai deixar isso claro depois. Vamos com calma. E a partir ali do verso 15, o começo, a primeira parte aí do último trecho do capítulo, os líderes ali, né, dos escravos hebreus vão falar com o faraó e vão pedir para ele. É simples, eles vão lá conversar com o faraó e falar que não está rolando. Assim não está dando, ele vai pedir para o faraó aliviar um pouco a difícil situação deles. E aí é óbvio que o faraó não ouve. O faraó não estava nem aí. Ele não fez nada, não mudou nada. O faraó não fez absolutamente nada. E então aqueles líderes saem, evidentemente, frustrados, e eles se deparam justamente com Moisés e Arão. E olha só o que eles falam para Moisés e Arão. Verso 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Em outras palavras, eles falaram o seguinte: que Deus olhe para vocês e julgue vocês, porque vocês acabaram com a gente. Em outras palavras, no nosso português aqui brasileiro, né, seria mais ou menos isso aqui que eles estariam falando. Né? E essa fala deles mostra que o povo hebreu escravo não tinha fé, mas que eles iam na onda. Sabe por quê? O capítulo 4, verso 31, vai falar que quando Moisés chegou para o povo e falou que Deus tinha falado, que eles seriam libertos, o povo adorou a Deus, o povo aceitou, o povo ficou feliz. No capítulo 5, verso 8, vai falar que o povo pedia pela libertação, para que fossem adorar a Deus, e o povo pedia. Então o povo, eles compraram a ideia. E o povo estava ali, aceitaram, né? Adoraram a Deus, pediram para ir adorar a Deus. E aqui, diante do conflito, quando a situação apertou, o povo correu. O pessoal desistiu, mostrando que
pelo menos aparentando que eles estavam indo na onda, mas como um alívio, como uma saída, não como um amor a Deus, né? Mas com outras intenções talvez, enfim. E a raiva desses homens aqui, que eles falaram para Moisés e Arão, por trás de tudo era contra o próprio Deus. Porque eles desconfiaram, eles duvidaram, eles desistiram de crer naquilo que eles tinham ouvido que Deus tinha falado. Porque Moisés falou para eles. Eles sabiam quem tinha falado aquilo para Moisés. Quem tinha mandado Moisés fazer aquilo? E agora eles chegam para Moisés e para Arão e falam tudo isso. Então a raiva, no fundo, era contra Deus. Eles se levantaram contra o próprio Deus, ainda que inconscientemente. Ainda que inconscientemente, né? Então a gente vê aí que os hebreus escravos eram completamente superficiais, não olhavam para a adoração a Deus, não olhavam para o amor a Deus, para o servir a Deus, mas provavelmente como uma válvula de escape, né? E o triste é que Moisés faz exatamente a mesma coisa no verso 22 e verso 23. Depois que esses líderes falaram com Moisés e Arão, olha o que Moisés faz. Verso 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então Moisés mostra a falta de fé. Ele começa a questionar a Deus. Por que me enviaste? Então, aquilo que a gente falou no capítulo 3 e 4. Moisés com medo de aceitar o chamado. Moisés com medo de fazer aquilo que Deus tinha pedido. Moisés com medo de ir. E aí e Deus conversa com Moisés, Moisés aceita e de repente Moisés vê tudo caindo abaixo. A situação piorando por completo. E aí Moisés desiste de crer, né? Moisés mostra a falta de fé. Ele questiona Deus, ele duvida de Deus, né? E o capítulo acaba aí. A grande lição que fica para nós: que nós possamos crer quando Deus fala algo, que nós possamos crer. Quando Deus fala que vai fazer algo, que nós possamos crer. Quando Deus nos falar, vai e faz isso, que Deus nos ajude e nos ensine a crer que Ele vai fazer o que Ele falou. Mesmo que a situação esteja complexa demais, esteja completamente ruim, que Deus nos ajude a crer. Mesmo o povo duvidando, mesmo Moisés duvidando, Deus continuava olhando por eles. E o restante dessa história é capítulo 6. Vamos orar? Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, ajuda-nos a crermos plenamente que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou para nós, em qualquer aspecto. Nos ajude a descansarmos e termos a certeza de que o Senhor fará o impossível. Nos ajude a crermos que o Senhor fará o que falou. Por favor, nos ajude a crer.
em cada momento da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, guarda as tuas verdades em nossa mente. Por Cristo nós oramos. Amém. Amém, meu querido amigo. Que bom que você ficou conosco. E se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo para a galera que você que acha que curtiria esse material. Se inscreva no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vamos dar aquele up aí no canal e vamos espalhar o Evangelho. Fechou? Não se esqueça de dar uma olhada lá nos textos, no Instagram, no Facebook. Acesse no Facebook Filhos da Luz e no Instagram @Filhos da Luz 58, tá bom? Tem textos, tem versos, tem bastante coisa, tem vídeos, tem lives. Fique ligado, fiquem com o Papai do Céu e lembre-se que a gente está aqui para te ajudar. Interaja conosco, entre em contato se você precisar, estamos à sua disposição. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que sejamos filhos da luz.